E aí, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas aí de HTML. Então, a segunda aula não era para ter tanta teoria, mas teve. Tive que passar um pouquinho mais de teoria. As primeiras aulas são assim mesmo. Na verdade, o curso de HTML é teoria. Mas vamos usar um pouco de prática aí, porque a gente vai usar isso. Vamos conhecer todinho ela. Eu deixei o Notepad mais aberto aí. Mas pensando bem, eu vou querer bloco de nota. Deixar o bloco de nota aberto também. Pessoal, é o seguinte, primeiro a gente vai conhecer a estrutura de um site. Aí você vem aqui e me pergunta assim, mas por que o bloco de nota está aberto? O que é o HTML? O browser ele vai identificar o que é uma página de HTML através da sua extensão. Ele vai identificar o que é PHP, o que é CSS, o que é JavaScript, o que é HTML pela sua extensão. Então na hora de você salvar, você vai colocar a extensão nele, aí ele vai identificar o que é permitido ser feito e qual é a forma de leitura dele, do site, ok? O site, né, ele é estruturado, vamos dizer assim, ele é estruturado em uma, duas, três, quatro partes, isso mesmo. Vamos ver como que ele é estruturado. Ele é estruturado, na sua primeira parte, ele é estruturado com HTML. Vamos falar para o browser que ele é uma página em HTML. Aí eu pego e falo para vocês o seguinte, o que é para ele identificar tem que ser feito em tags. O que é uma tag? A tag é o código. E ele para abrir o código, né, a gente fala abrir uma tag e fechar uma tag, ela é feita pelo sinal de menor. Você escreve a tag que você quer, como HTML, e você fecha ela com uma barra, escrevendo novamente o HTML sinal de maior. Então aqui você pode identificar que eu abri a tag e eu fechei a tag. E dentro delas que a gente vai colocar os nossos outros códigos. Então aqui a gente colocou o que? HTML. Eu disse para o navegador que ele vai ser uma página em HTML. Ok? Então essa aqui é a primeira fase dele. A segunda fase é a chamada de header. Header. E você tem que fechar ela também. Então o que acontece? O que eu fiz? Eu abri ela e fechei ela. Como que eu fecho uma tag? Com um sinal de barra. Ok? O que é o header? O header é o cabeçalho. Ele não aparece no site. Na verdade ele aparece o título só, mas você não vê ele. Quer ver? Eu vou abrir o nosso site aqui. O meu site aqui. Eu vou abrir a página inicial aqui. E vou mostrar o código fonte para vocês aqui. Eu vou copiar só aqui o header aqui, ó. Essa parte do header e vou vir trazendo aqui para vocês poderem acompanhar. Pode ver que eu abri a tag HTML, abri o header e fechei o header aqui, ó. E o que está aqui dentro? Ó, tem um monte de coisa, ó. Tá vendo? Isso aqui são as informações de cabeçalho que você coloca no site. Ok? Então vamos dar continuidade. Então, vou apagar isso aqui. Então o header. O que tem que ter dentro do que você coloca no header? Eu coloco, a primeira coisa que eu vou colocar em um header é o título. Então eu chamo a tag title e fecho a tag title, título. E dentro dela eu coloco o título que vai aparecer na minha aba. Qual que é o nome dela? Onde a gente vai colocar? Vamos colocar a página tutorial HTML. Eu vou fazer a infraestrutura com vocês, vou passando rápido e vou mostrar para vocês o resultado. Depois disso, eu vou vir novamente abordando tópico por tópico para vocês, que vocês vão ter uma noção melhor, porque senão eu vou falando e vocês não têm o mínimo, vamos dizer assim, noção, igual eu não tinha quando eu comecei a aprender, eu não tinha a mínima noção do que ele estava me falando. Depois que ele falou, que ele mostrou no final, que daí que eu comecei a ter, aí que eu fui começar a raciocinar. Então, por que aqui no título eu falei para vocês não usar espaço e aqui no título eu estou colocando? Porque aqui já é uma linguagem, vamos dizer, uma escrita, não é um código.
não é uma linguagem de programação, que já é uma escrita que vai aparecer mesmo no site. Ok? E depois do título, o que eu tenho que pôr? Depois do título, vocês vão ter que colocar as metas, que é o que? A primeira meta que a gente vai utilizar é a meta name. Ela é colocada em aspas dupla, tá? Meta name. E eu fecho ela. Só que a meta a gente fecha diferente. A meta a gente já fecha ela como se fosse colocando uma barra e um final no dela. Eu vou copiar essa meta porque existem dois tipos de meta que a gente utiliza, tá? No cabeçalho. A primeira é a description. E a segunda é a keywords. Entendeu? Então, a description é onde a gente vai descrever o nosso site. A gente vai colocar o que? Uma descrição, tipo, tutorial na web. Você vai colocar os principais conteúdos, o que o browser vai achar quando ele fizer uma pesquisa, vamos pôr no Google. Eu coloco lá no Google como que ele acha o meu site, através dessas duas metas aqui. A meta description e a keywords. Ok? A outra que a gente vai usar é a meta char7. Ela é igual, certo? A gente coloca odeio quando isso acontece. A gente coloca UTF-8 e fechamos ela. O que é esse UTF-8? Nos outros HTML, né, no XHTML, no HTML1, a gente colocava uma meta, name, não sei o que, um texto gigante. Agora a gente usa o HTML5, que o browser já leu o HTML5, a gente só coloca isso aqui. Ele vai identificar que a linguagem escrita desse site é em língua portuguesa Brasil, UTF-8. Esse é o código linguagem português Brasil. Fechou. O cabeçalho. Aí depois tem a meta name author, tem um monte que a gente pode utilizar aqui. Eu vou abordar isso em uma aula, eu vou fazer uma aula só para meta names. Eu vou tirar essas duas aqui. Vou deixar só o TF8 aqui, que é o mais importante pra gente. As outras eu vou fazer uma aula só de meta name, para explicar passo a passo o que é cada um. Depois disso, a gente tem a board. Alguns falam body, outros falam body. O que é isso? Opa, não é SED. O que é isso aqui? Que é o corpo do site. O que aparece aqui pra mim? Só aparece pra mim o que está dentro da minha body. Opa. Só aparece pra mim aqui o que está dentro da minha body. Então, vamos colocar aqui, vou escrever assim: tutorial na web. Vou colocar um tracinho, vamos colocar aspas duplas. Curso de HTML. Pronto, olha que interessante. Então o que acontece? Então eu informei que vai aparecer somente essa informação para o navegador, para o internauta, que o internauta somente vai ver essa informação, não vai ver mais nada. Então se eu fiz isso aqui, eu já estruturei uma página HTML. Então você tendo isso aqui em mente, você sabendo o que significa cada um e aonde colocar ela, você já consegue fazer a programação de uma página em HTML, ok? Aí você pega, vem aqui ao arquivo, salvar como. Onde eu vou salvar? Área de trabalho, vou salvar dentro da minha pasta tutorial HTML. Eu vou salvar lá, vou salvar como estrutura-HTML. Estrutura-tags do HTML. Ficar um pouco extenso, mas eu vou ter esse arquivo em mente aí, se for necessário a gente abrir ele, a gente já sabe identificar fácil. Quanto tempo de aula já está dando? 9 minutos já. Mais uns 1 minutinho só a gente já termina.
Então aqui eu vou salvar ele. Salvei. Vou vir aqui dentro da minha pasta e vou verificar que tem um arquivo aqui, ó. Só que eu vou clicar nele, ó, ele abre a página para mim. Eu não quero, eu quero ver ele no browser. Certo? Por que ele não abriu no browser? Porque eu não salvei corretamente. Eu tenho que salvar ele na extensão. Lembra que eu falei para vocês? A extensão dele está txt, que é text. Então você põe isso aqui, você põe ponto. Aí ele vai falar assim, o nome já foi dito, agora você vai identificar a extensão dele. Eu vou identificar que a extensão dele vai ser HTML. E vou salvar. Pronto, salvei. Olha para vocês verem que já mudou. Agora ele não está mais em uma estrutura de texto, ele está em estrutura de HTML, uma página de navegador. Então eu vou dar 2 cliques nele, vamos ver como que ele vai abrir. Opa, ele abriu para mim aqui, ó. Lembram do título da página? O título da página está aqui, ó. Página, eu escrevi errado até. Aí está aqui a página, tutorial HTML. E o texto que eu quero que apareça seria tutorial na web, curso de HTML. Aí vocês pegam e falam assim para mim, mas eu queria fazer uma alteração nele. Eu vou abrir ele novamente. Eu vou abrir ele aqui, ó. Aí tem um macetezinhos aqui pra gente se fosse o Dreamweaver seria mais fácil, né? Ou o Notepad++. Era só abrir o Notepad++ que a gente iria ver ele. Mas aqui, como ele já está em HTML, você vai ter que abrir ele como um bloco de notas. Escolher uma forma de abrir. Outros programas, procurar. Fiz merda, peraí aqui, pessoal. Eu vou abrir ele como Notepad++, fica mais fácil. Não precisa nem vir aqui, não. Vou fechar aqui, pode fechar. Vamos fazer diferente aqui. Vamos começar a trabalhar no... Você viu que dá para fazer no bloco de notas. A gente vai usar o Notepad++, eu vou abrir ele aqui. Arquivo, abrir. Eu vou área de trabalho. Tutorial na web. Aqui, ó. Só você dar um clique nele, ele já abre pra gente. O interessante do Notepad++, eu vou aumentar um pouco a visão dele aqui para ficar mais interessante. O interessante do Notepad++ é que ele te dá cores, ó, tá vendo? Eu abri, fechei, ó, ele já me identificou aqui, ó, onde está sendo aberto, onde está sendo fechado. A red, a mesma coisa. Type, ok? A body, mesma coisa. Tá vendo? Se você escrever algum código errado, que nem aqui eu vou colocar um S, ó, ele não vai identificar para mim, ele vai ficar diferente, ó, tá vendo? Ele vai identificar o código, então ele facilita a vida na hora de escrever. No bloco de notas não, no bloco de notas o que você escrever, você tem que ter certeza do que vai estar sendo feito. Vou botar 12 minutos já. Para terminar aqui, vamos lá, eu queria ter uma revisão em cima, eu vou só mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, que nem aqui eu escrevi errado, página tutorial HTML. Aí eu vou vir aqui e vou escrever curso de HTML. Está escrito correto. 3 pontinhos. E eu vou vir em arquivo salvar. Não precisa salvar como não, é só salvar, porque você já tem um diretório onde ele está sendo salvo. Vou vir dentro dele aqui, dou 2 cliques em estrutura HTML. Ele vai abrir aqui, ó. Agora o topo está escrito certo e ele alterou. Então, dentro do diretório que ele vai buscar essas informações. Ok? Vamos voltar aqui no Notepad++, vamos usar mais um minutinho. Então o que acontece? Para o navegador ele ler, eu tenho que abrir uma tag chamada HTML. A read é o nosso cabeçalho, onde a gente vai colocar o título da página e vai colocar a linguagem. Aquele description lá e o keywords, deixa que mais para frente eu vou fazer uma videoaula só sobre ele. Depois eu abri a body, que é o que vai no site. Ok? Então pessoal, essa videoaula aí já ficou por aqui. Está sendo um pouco extensa porque eu quero deixar bem claro para vocês, quem está começando agora a fazer o curso, para não ter nenhum tipo de dúvida ou não saber interpretar corretamente mais para frente quando a gente chegar na parte um pouco mais avançada. Ok, pessoal? Um forte abraço, até a próxima.